São 10 horas e 48 minutos. 13 horas de sessão, num ato extraordinário, né, num momento fora da ordem, que uma sessão de primeira turma dura todo esse tempo. Primeira coisa, amanhã, Viviana, a sessão começa às 14h. Os ministros vão pegar esse período da manhã para poder se recuperar desse dia extenso, longo, exaustivo, desse voto do ministro Fux, que é um voto divergente, um voto relevante, um voto que bate frontalmente, que é antagônico ao voto do relator. E agora faremos o resumo. Vocês viram que ainda teve, quando a gente achou que era o fim mesmo, né? Agora ainda tinha. Não, mas é que eu tinha. E aí vou explicar essa dúvida e vou passar para o placar, tá? Que é o seguinte, o caso do Ramagem, a Câmara dos Deputados tirou 2 dos crimes, né? Por uma questão de entendimento que eu não vou entrar no mérito agora aqui. Então, quando o Zanin foi dizer, ele indefere, ele não imputa os crimes, todos os crimes do Ramagem, ele disse, não, tem os 2 que a Câmara já tinha decidido. Os demais, sim, aí pode ser colocado, né, na ata, na decisão, de que realmente eu não considero que cometeu esses crimes. Vamos lá para o nosso placar, para ajudar o nosso ouvinte a entender o que aconteceu hoje. O ministro Luiz Fux proferiu seu voto e absolveu de todos os crimes imputados os seguintes réus: Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Alexandre Ramagem, este último que nós mencionávamos, que foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e que hoje é um deputado federal. Portanto, temos absolvição desses réus, para esses réus, de todos os crimes no voto do ministro Fux. Significa dizer que com o voto do Alexandre de Moraes e com o voto do Flávio Dino, para esses réus, nós temos o placar de 2-1. Restam ainda os votos da ministra Carmen Lúcia e do presidente do colegiado, que é o ministro Cristiano Zanin. Para 2 réus, eu faço uma observação, que são os réus Walter Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil, ex-vice na chapa de Jair Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro. Para esses réus, houve um voto de condenação por parte do ministro Fux para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E por que eu faço esse destaque? Porque aí, com os votos do Alexandre de Moraes e também do Flávio Dino, a gente tem uma formação de maioria. Em um grupo de 5, 3 votos, né, somado Dino, Moraes e Fux, formação de maioria para uma condenação. Condenação apenas por este crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por todos os demais crimes, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, dano ao patrimônio, dano qualificado, pelos 4 crimes que eu citei, estes réus, Walter Braga Neto e Mauro Cid, restam absolvidos. Esse é o voto do ministro Fux de hoje. Além disso, dá destaque também para as questões preliminares que foram levantadas e votadas pelo ministro. O destaque é para a nulidade do processo. Ele considera que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação e, por isso, defendeu a nulidade. Ele diz que, por conta de os réus não terem mais foro privilegiado, e aqui a gente sublinha, tem uma exceção, Ramagem tem por ser deputado, mas por conta disso o Supremo não é o foro adequado, não é o ambiente adequado para esse julgamento. Em sendo o julgamento acontecendo aqui, ele diz que também não é na primeira turma, deveria ser no plenário. Algumas das pontuações feitas pelo ministro Fux lá nas preliminares e que também serão objeto de análise pelos demais ministros. Para amanhã, o que podemos dizer? Sessão começa 14h e restam ainda os votos da ministra Carmen Lúcia, que deve ser um voto também com respostas, com recados ao voto do ministro Fux, e por último, o presidente da corte, o presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin. O que a gente também pode observar aqui muito rapidamente para a gente fechar, estou falando baixinho porque já tem gente se manifestando aqui, é que depois desses votos a gente vai ter a etapa da dosimetria. O que é isso? Via no cálculo da pena. Aí pode ser que a gente tenha um embate também, né? Porque o ministro vai puxar um pouco mais para lá, o ministro vai puxar um pouco mais para cá. Mas, em suma, é isso que a gente tem de notícia e de resumo de hoje em relação aos 8 réus que respondem por crimes na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado
assim apontado pela Procuradoria-Geral da República. Jacobsen, alguma coisa a acrescentar? Que eu já estou até zonzo. Só tem uma pergunta, Kelly, antes do Jacobsen. Carmen Lúcia, de amanhã, passa a ser o mais aguardado, porque ela é uma ministra considerada de votos duros, uma ministra detalhista, e a gente apurou mais cedo com assessores, com pessoas que têm acesso, circulam no STF, de que o voto dela tem 400 páginas, ela previa um voto bastante resumido, mas que isso pode mudar diante do cenário que foi apresentado hoje pelo ministro Luiz Fux, um voto muito longo, muito duro, de muita contestação, que contrapõe muito do que a turma vem construindo ao longo do tempo. Existe isso nesse universo jurídico, no universo de tribunais, que é a composição da turma, a forma como a turma vai entendendo de forma colegiada ao longo do tempo determinado assunto. E nos últimos meses, a gente tratou isso aqui ao longo do dia, Fux vem sendo divergente nessa turma. É parte também da dinâmica de funcionamento de uma turma. Diante desse voto muito duro, é um voto duro porque Fux, a gente precisa dizer, contesta não só o mérito, mas como disseste, que ele contesta as preliminares, contesta o andamento do processo, contesta a condução do processo pelo relator. Uma das críticas mais duras que fez Fux no seu voto foi lá no início, nas primeiras horas durante a manhã, quando indicou que as defesas não tiveram o espaço, o tempo necessário para se defenderem. Isso no direito é um problema muito grande, quando um juiz entende que as defesas não tiveram amplo espaço de defesa, não conseguiram se defender como deveriam, os réus não tiveram a possibilidade de defesa que mereciam conforme a lei. Então, o voto de Fux é um voto divergente, um voto que enfrenta o restante da turma, um voto que enfrenta os últimos meses e julgamentos da turma, mais de 1000 julgamentos da turma sobre esse mesmo tema, e um voto que vai repercutir nos próximos dias a partir de amanhã, não às 9 da manhã, porque foi até tão tarde que o presidente da turma resolveu mudar o horário de sessão amanhã, um voto que a partir das 2 da tarde, com Carmen Lúcia, começa a se configurar. Ou em adesão ao que disse o ministro Fux, aos argumentos do ministro Fux, ou a maior tendência pelo fato, pela forma como ela vem votando, em adesão ao relator. Kelly. Tu tinha uma pergunta, Viviana? Podemos já desmontar o acampamento? Não, eu só tinha uma última pergunta, Kelly, e uma dúvida também que chega dos ouvintes por aqui, é se tem alguma chance desse julgamento passar a sexta-feira, Kelly, por tudo que aconteceu hoje. Improvável. Improvável. Por quê? Porque a gente tá, pelo que a gente analisa, viu, Viviana, apostando, entendendo em votos menos longos. Isso que aconteceu hoje aqui, eu acompanho Brasília há bastante tempo, é fora da ordem. Não tem na lembrança recente, claro, o mensalão, eu sempre fico citando aqui, né? Mas o mensalão tinha 40 réus, era no plenário, eram os ministros. Na turma, os processos são rápidos, né? Hoje teve recentemente o caso do prefeito Ayrton Souza, eles votam de forma rápida. Então, a gente acredita em votos, mas assim, né? De Brasília a gente pode esperar tudo, inclusive nada. Então, a gente acredita em votos menores por parte da ministra Carmen Lúcia e por parte do ministro Zanin. Em sendo assim, respondendo objetivamente, amanhã, que é quinta, das 2 até as 7 da noite, a gente teria esses 2 votos. E aí ficaria para sexta a dosimetria da pena. O que é isso? Calcular a pena, fazer aquele cálculo, quem dá mais, quem dá menos, para chegar a um entendimento comum. É improvável que esse tema se estenda para a semana que vem.